eu não gostei desse código. Achei feio, achei o código não está no meu padrão. Mas tem gente que faz isso legal, né? Tem as pessoas fazer o code review do jeito que seja humanizado, que respeite quem está mandando, né, o PR e também quem vai receber o PR. Porque às vezes você faz. Eu sei que às vezes você tem 10 minutos para fazer, porque o pessoal contrata a gente fala, vamos fazer a código, vamos fazer. Tem que fazer a funcionalidade. Cliente urgente. O cliente tá lá há 10 anos com a gente, mas urgente tem que fazer, botar o botão para ficar vermelho. Aí tu vai lá, faz bonito, faz um negócio show, aí manda o PR. Aí manda o PR, tu não manda sabendo o que tá mudando, não manda o PR sabendo o que você mudou, o commit foi, o commit tá lá, e aí você tem que receber essa porcaria. Aí tá lá o que tá lá. Pode ser muita coisa que tá lá. Mas tem um jeito de fazer isso bonito. E é isso que você vai mostrar isso pra gente, né? É isso aí, é isso aí. A ideia é essa mesmo. Essa parte de humanizada é importante. Vamos falar disso aí, vamos bater papo sobre code review, PR e tudo mais, essa sopinha de letra aí. Então é isso aí. Com vocês, Joaci Júnior vai trazer para vocês os benefícios, família. Tem benefício para fazer esse bagulho aí. Sobre a cultura do Code Review. Valeu, Joaci, brigadão aí. Vamos lá, Pokémon, Infelizmente não vão valeu. ter a bela face dele, mas a voz dá para ver que é uma voz sensacional e eu acho que dá para você fazer várias coisas legais aí no mundo do radialismo, no mundo da comunicação extrovertida e tudo mais. Pessoal, Vamos lá. manda um monte de emoji de clap aí. Emoji de palmas para Palmas. Joaci. Vamos que vamos para não dar treta mais. Vamos lá. Beijão, família. Até daqui a pouco. Já voltamos. Vamos lá. Até. Vai estar sensacional. Bom, então vamos lá. Boa tarde já barra boa noite, né? Então vocês não estão me vendo em vídeo, mas tem essa fotinho linda aí. Bom, eu me chamo Joacir Júnior, né? Também sou conhecido como Jesus por algumas pessoas aí. Eu, como Reginaldo, eu sou desenvolvedor back-end na vagas.com desde 2017 e também eu também sou um dos membros do grupo de diversidade e inclusão na Vagas, que pretende muito fazer a diferença sobre a inclusão das pessoas, né, dos grupos que são tradicionalmente excluídos. E além disso, eu sou um grande amante de videogames. Eu acho que vocês vão pegar algumas referências, né? Então, eu tenho 39 anos, então eu conheço os videogames desde de pequeno. E apesar de eu ser uma pessoa um pouco offline, atualmente eu respondo um pouco melhor no Twitter, caso alguém precise me encontrar ou perguntar alguma coisa, bater um papo, @jrjoacir, e aí vocês conseguem me achar lá e bora pro tema. Bom, para que eu vim aqui a convite, né, da Rubicon, foi muito legal, assim, foi meio em cima da hora, mas fiquei feliz pra caramba. Então eu vim aqui para falar dos benefícios da cultura do Code Review, ou revisão do código em português. E é uma apresentação que também pode ser interessante para quem não é desenvolvedor, para quem não gera código também, porque se trata de uma cultura e não necessariamente de uma tecnologia. Então fique à vontade se tiver pessoas aqui também assistindo que não entende muito de código. Bom, primeiro vamos começar pela definição, né? Eu fui atrás na internet, quando eu fiz essa apresentação, atrás de uma definição do Code Review, da revisão de código. Porém, as definições, elas são muito rasas, assim, fala muito na implementação da cultura e não da definição. Infelizmente, a mais palpável que eu achei foi essa em inglês, na Wikipédia, que fala ah, sobre ser uma atividade da garantia de qualidade de software, que consiste em uma ou mais pessoas checar, avaliar, né, o programa ou partes do programa que outras pessoas construíram. Apesar de ter essa definição formal, eu gosto mais da minha, assim, gosto mais da minha tradução, que fala o seguinte, que é um processo para os amiguinhos e as amiguinhas avaliarem as alterações dos códigos de outros amiguinhos e amiguinhas. Eu acho mais humano, eu acho mais direto do que o anterior, que é um pouco mais pomposo, né? E é importante a gente citar amiguinhos e amiguinhas, porque como somos uma comunidade diversa e inclusiva, é importante que todos sejam capazes de aprender e participar da construção da cultura do Code Review. Tá? Então, é muito importante a gente conseguir viabilizar isso para todas as pessoas interessadas em desenvolver software.
Bom, antes de a gente entrar propriamente no que é o Code Review, vamos relembrar rapidinho sobre as fases, de maneira tradicional, as fases do ciclo de vida de um software, tá? Então, voltando um pouco no livro ali, né, a gente fala muito do levantamento de requisitos, né, que são as necessidades para resolver algum problema ou de alguma aplicação. Depois a gente tem a fase do projeto, que é onde a gente vai fazer todo o escopo, vai dizer como vai resolver os problemas, né, que área a gente vai atacar. Depois tem uma fase que é a implementação propriamente dita, que é a codificação mesmo, né, fazer o projeto ganhar corpo. Vem uma outra fase que são os testes, e não são os testes automatizados que a gente faz como desenvolvedor, e sim a validação dos problemas que o projeto queria resolver, se de fato eles resolveram, e a implantação e monitoramento, né? Então, a própria instalação e o monitoramento desse software que vai viver aí enquanto os problemas existirem. E isso entra num ciclo meio que infinito, né? Ou até que o software morra. E o Code Review, a cultura do Code Review, está dentro de uma das etapas, que é dentro da etapa de implementação. Então, a partir de agora, todo mundo, se quiser setar na cabeça, se quiser recortar na cabeça qual é o pedaço que a gente vai falar, é o pedaço da implementação. É aqui dentro que o Code Review está e aqui dentro que a gente vai conversar bastante, tá bom? Que é mão na massa. Bom, quais são os objetivos do Code Review? Quais são os objetivos da revisão de código, né? Ela nasceu por algum motivo, ela nasceu para atingir alguns objetivos, que a gente vai destrinchar ao longo da apresentação. Ela tem como objetivo encontrar defeito, bacana, né? Encontrar os bugs, disseminar conhecimento, talvez essa é uma das mais legais, encontrar melhores soluções para deixar o software cada vez mais bacana em relação à proposta dele, melhorar a qualidade de código, que é quase como uma consequência de encontrar defeito e encontrar melhores soluções, aumentar o senso de responsabilidade, né? Então, quem trabalha em empresas que são organizadas em equipes, né? Quem não trabalha solo, sabe a importância que se tem do colega da equipe ou colega da empresa ter a mesma responsabilidade que o outro sobre o software, que é a criação coletiva de todo mundo. E aumentar a velocidade do desenvolvimento. Alguns não acreditam muito nisso, mas eu estou bem convencido de que o Code Review, que essa cultura ajuda a aumentar a velocidade do desenvolvimento, sim, e a gente também vai acabar esbarrando nisso durante a apresentação. Bom, porém, a gente sabe que não é fácil validar muito código, né? Dependendo do porte da empresa ou do porte da equipe, existe muito código para ser validado, né? Assim, não sei quem falou uma apresentação anterior, talvez o Milhouse, não sei, tem 150 aplicações ou algo desse tipo. Então imagina o quanto de código existe para ser validado. E é por isso que a gente tem que usufruir bastante do Git, das empresas que desenvolvem Git. Eu vou levar isso como uma verdade, né, que todo mundo usa o Git como versionamento de código. E a gente vai utilizar bastante dele e das ferramentas que o suportam para poder validar esse código, porque se fosse validar sem uma ferramenta, talvez fosse até uma atividade inviável, apesar de possível. Então, vou citar rapidinho 3 ferramentas que devem ser muito familiar a todo mundo aqui, que são 3 ferramentas, né, 3 ferramentas na nuvem, que ajuda a administrar os repositórios Gits e ajudar também a fazer o code review. E essas 3 ferramentas, que é o GitLab, o GitHub e o Bitbucket, ambas em suas descrições principais citam de alguma forma o code review. Então, começando pelo GitLab, o que ele diz? Ele fala que os merge requests permitem você visualizar e colaborar com propostas de mudanças em códigos-fonte que existem em commits feitos em uma Git branch. Guarda essa informação aí. O GitHub, que inclusive a Vagas tem código aberto lá no GitHub, quem quiser encontrar, diz o seguinte: códigos melhores começam com o pull request, uma conversa ativa sobre mudanças onde você pode trocar ideias, discutir detalhes e conduzir revisões. E por último, o Bitbucket, que é da Atlassian, que a Vagas usa para o seu código privado, diz:
colabore continuamente, mescle com convicção e entregue um código de qualidade. As 3 empresas, os 3 serviços, eles falam muito sobre colaboração, sobre discussão, sobre mesclar código. Então, perceba que essas ferramentas sabem da importância do Code Review, tanto que desenvolveram partes de funcionalidades para nos suportar com isso. Então, dado essa falação rapidinho dessas 3 ferramentas, daqui para frente eu vou mostrar de maneira prática, usando o Bitbucket como exemplo, de códigos e o que a gente pode fazer e o que não pode fazer, né? É importante saber o exemplo e o contra-exemplo da cultura do Code Review. Bom, é uma pena, né, não ter a parte física, né, por conta da pandemia, que era muito legal olhar no olho de cada um, bater aquele papo, né, ter aquela pergunta, aquela mão levantada, mas não é o que tem para esse 2020, né? Vamos embora. Bom, tudo começa, então, na abertura do pull request, ou PR para os íntimos, e para realizar essa abertura, a gente precisa entender um pouquinho da estrutura do cadastro dela, né, da abertura dela. Como é que ela funciona? Ela tem uma informação básica, quer dizer, qual é a branch de origem e qual é a branch de destino, ou seja, qual é o código que está vindo e para onde ele vai. Qual é o título? Né? O título ele tem que expressar o objetivo do qual o código precisa ser fundido, né? Precisa dizer claramente, né, por que aquele pedido está sendo feito. A descrição, que contém os detalhes, né, do código que foi implementado. E os revisores e as revisoras, que são as pessoas que vão avaliar aquele código, né? São as pessoas que nós convidamos para avaliar aquela alteração. Essa é a estrutura básica de uma pull request. Antes de prosseguir, vale a pena falar o seguinte, tem um pré-requisito que é muito importante, que é o modelo de branches. Então é importante que cada empresa, cada equipe tenha muito bem definido o modelo de branches para poder determinar com exatidão qual é a origem e o destino da implementação do código. Porque senão fica impossível até mesmo poder abrir uma APR. E aí vamos começar fazendo o seguinte, vamos começar falando do título, né? Vamos tentar definir o que é um título legal para começar abrindo a PR com o pé direito, tá bom? Então, o título, ele precisa mostrar objetivamente a que veio e é para isso que ele serve, né? Ele tem que ser direto e conciso. Não pode ter muita enrolação. E aí a gente vai fazer uma brincadeirinha com as referências que eu tenho aqui, que é sempre falar quais são os títulos do mal e depois trazer os títulos do bem, para mostrar qual é o título melhor para se usar em contraposição aos títulos que são ruins. Então, como título ruim, eu posso exemplificar. Arrumar defeito do sistema. Quer dizer, extremamente genérico, não diz muita coisa. Aumentado a performance do processo. Pô, legal, aumentou a performance e do processo. Não sei qual é o processo e nem como a performance foi aumentada. Issue 1234. Essa é bem problemática, porque o título não diz nada e a pessoa precisaria ter acesso a essa issue. Pode ser que ela não tenha, então vai ficar mais difícil ainda entender a que veio essa PR. Versão 123 RC1. O mesmo motivo da issue. Se a pessoa não conhece de qual versão se trata, ela vai começar a avaliar o código de maneira muito lenta, né, até ela descobrir do que se trata. E também tem aqueles títulos gigantes e que não dizem nada, né? Como nesse exemplo, que é muitíssimas melhorias foram feitas para deixarem o sistema para melhor utilização do usuário que tanto tinha dificuldade em utilizar. O vulgo falou muito e não disse nada. Então esses são tipos de títulos, exemplos de títulos que seria bom a gente evitar para ajudar quem vai fazer a crítica ao código começar bem e já sem dúvidas da avaliação do código. E aí, em contraposição, a gente pode trazer títulos melhores. Por exemplo, correção da validação do campo e-mail no cadastro do usuário. Bom, legal, né? Ele é autoexplicativo, então é uma validação de um campo no cadastro do usuário. Não tem o que dizer de dúvida sobre esse título. O mesmo acontece com o exemplo implementação do cancelamento de pedidos. É a mesma coisa. O código vai efetuar o cancelamento de pedidos. Também podemos usar atualização de cores da nova identidade visual.
E por fim, tratar do erro de divisão por zero na classe divisão. Então perceba que todos esses títulos estão dizendo o que foi feito e aonde foi feito. É para isso que o título serve. Então começamos a abrir uma PR, dessa vez decente. Tá? Eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar, acho que está meio rápido, mas vamos embora. Bom, agora a segunda etapa para a abertura de uma PR é a sua descrição. E a descrição ela é feita para contextualizar a necessidade da alteração. Para isso, lá na Vagas, a gente bolou uma estrutura um pouco mais complexa. Mas antes disso, vamos de novo ver um pouco das descrições do mal, as descrições a serem evitadas. Então, a primeira ali, como exemplo, todo ajuste provocado nesta alteração visa melhorias de performance da aplicação. Genérico demais, não diz muito para as pessoas como avaliar. Um segundo exemplo, alterações referentes ao chamado 123. De novo, né, a pessoa vai demorar muito para entender que chamado é esse e tentar entender o porquê que essa alteração foi feita. Né? E por último, correção do bug de cancelamento de pedidos. Que legal, né? A gente não precisa nem saber que bug que foi, né? Então se vira aí, amigão, acha aí como é que eu resolvi esse problema. Então ela só, no final das contas, atrapalha quem vai avaliar o código e vai perder muito tempo com isso. Bom, na Vagas a gente conseguiu ao longo do tempo, né, de Vagas e até na minha experiência, a criar uma estrutura melhor para tratar da descrição. E aí o que a gente usa lá no geral, né? Não é uma recomendação e não uma regra, não é escrita em pedra, ela está em constante crítica. Então, a primeira coisa que a gente coloca na descrição é a motivação, é relatar o porquê que a implementação foi realizada, né? Ou o problema a ser resolvido. Isso é muito importante, porque a pessoa que vai ser convidada a avaliar o código, ela já entende de primeira o porquê que aquilo foi criado. Então existe uma motivação, ninguém trabalha para fazer nada, né? Existe um objetivo a ser atingido. Então, como exemplo, a gente pode dizer aqui, a aplicação de gestão de pedidos necessita de um endpoint na API de pedidos para consultar o status de um pedido. Apesar de muita redundância da palavra pedidos, a motivação ela está bem clara, né? Ela está bem elucidativa. A aplicação precisa de um endpoint para consultar o status do pedido. É essa a motivação da existência da alteração desse código. E aí a descrição começa a ficar legal. Mas a gente preferiu detalhar um pouco mais e criar um bloco dentro da descrição para falar sobre a solução, né? Então, assim, aqui nesse bloco a gente diz qual foi a implementação, qual foi a ideia, né? Quais foram os detalhes para poder atingir aquela motivação. Então, escrever um pouquinho mais das técnicas ou metodologias ou alguns passos que foram dados para atingir aquela motivação. Então, ajuda também a pessoa que vai avaliar o código. Como exemplo, posso dar adicionar campo status na resposta do endpoint V1 pedidos ID através da criação do atributo status na classe pedidos model e pedidos serializer. Então perceba, aqui está dizendo até o raciocínio, o pensamento da pessoa que codou aquela mudança no código. Fica muito mais fácil, fica muito mais contextualizado para quem vai avaliar esse código. E um terceiro bloco, um bloco mais micro, assim vamos dizer, é o bloco das atividades, que é a relação das atividades executadas na implementação. Nem sempre a gente utiliza ele, depende muito do tamanho da mudança. Mas ele é legal para poder dizer cada um dos macro itens que foram realizados dentro do código. Então, para exemplificar, para a gente não ficar só no blá blá blá, a gente poderia trazer as seguintes atividades. Adicionado o campo status na classe pedidos model, adicionado o campo status na classe pedidos serializer, atualizada a documentação de APIs e atualizada a cobertura de testes com o campo status do pedido. Então perceba, cada um dos passinhos dá muita credibilidade para quem vai avaliar, de maneira que de repente, se ele achar que faltou um passo, a pessoa pode entrar em contato com quem
com quem pediu para avaliar o código e falar, ó, será que você não esqueceu um passo porque você não colocou na atividade e tal, né? Fica muito mais claro, muito mais objetivo o que foi feito no código e aí, a partir daí, a pessoa consegue avaliar melhor. A gente faz assim na Vagas e tem ajudado muito, tá? Então fica quase que como uma dica de uma boa abertura de PR. E a última etapa de abertura de PR, a gente é o momento de escolher as revisoras e revisores do código. Então, quem são essas pessoas, né? Então, eu acho que, no geral, as pessoas escolhidas, elas devem ter envolvimento direto com a implementação ou com o projeto, ou aquelas pessoas que podem contribuir tecnicamente com a qualidade do código, tá? Então, essas pessoas que vão avaliar esse código, também existe a boa prática e a má prática. E, de novo, vamos fazer essa brincadeirinha. Falar, ó, o que a gente pode evitar para escolher as pessoas erradas e o que a gente pode fazer para tentar escolher as pessoas certas. Então, do lado dos revisores do mal, a gente poderia citar todos os front-ends. Bom, dependendo do porte da empresa, é front-end pra caramba para validar o seu código. Talvez não seja ideal. Vai perder muito tempo dele e talvez até o seu esperando por algum número de aprovações para seguir com o código. O mesmo pode acontecer com todos os back-ends, todos do suporte, todos da empresa, né? Até todos do suporte e todos da empresa é muito estranho, porque tem pessoa na empresa que nem é desenvolvedora ou não desenvolve na sua linguagem ou nem nunca viu o seu projeto. Então é mais difícil ainda com que essa pessoa possa contribuir. Então é melhor poupar o tempo dela e o seu tempo. E o último aqui, que é o pior de todos, que são todos os desenvolvedores da empresa. Então é bom evitar esses revisores, escolher revisores dessa forma e passar a escolher revisores com pessoas que estão envolvidas com o código, pessoas que estão envolvidas com o projeto e pessoas que podem de fato contribuir com aquela alteração do ponto de vista técnico. Pode ser de repente um arquiteto, né? Ou alguém que tem um nível de crítica, uma senioridade ou aspectos de senioridade, como disse o Milhouse no começo, né? Que pode contribuir com o código. Então evitem esse tipo de revisores da esquerda e passem a preferir os da direita. Bom, como segundo ponto, eu acho que para mim é um ponto mais interessante, são os comentários na pull request, porque depois que a pull request foi aberta e foi convidado pessoas para avaliar o código, essas pessoas que vão avaliar o código precisam interagir com o dono do código. E interagir em comentários no pull request não é tão trivial como alguns acham, né? São duas ou mais pessoas que estão dialogando sobre o código. E conversa entre pessoas, ela é difícil em se tratando de escrita, né? Então aqui também eu vou comentar sobre como a gente faz na Vagas e como isso pode ser útil também para outros contextos. Então, primeiro a gente vai se basear numa PR muito simples que eu abri, um código Ruby escrito em português, para ter a mais inclusão possível de pessoas. Então, a minha PR está escrita em português, o meu código está escrito em português, para que eu possa abranger o maior número de pessoas, apesar do Bitbucket estar em inglês. Bom, a minha PR está aberta da seguinte maneira: eu tenho a branch de origem chamada origem 1 e a branch de destino chamada destino. Na minha descrição, eu tenho a motivação, que está escrito criação de uma calculadora das 4 operações básicas. Essa é a motivação. Solução: implementar a operação divisão como primeira operação básica da calculadora. E atividades ali, só tem uma, mas a atividade que envolveu essa alteração é implementada a solução proposta através da criação da classe matemática e do método divisão. E logo abaixo, o código escrito ali, bem curtinho, né? A classe matemática, que tem o método divisão que recebe 2 fatores, o A e o B, e um return do A dividido por B. Esse é o código que o Joacir submeteu para outras pessoas, que eu não coloquei no print ali, porque vou ser eu mesmo, tá? No exemplo didático aqui. Mas as pessoas escolhidas seriam pessoas da equipe, com todas aquelas regras que eu disse agora há pouco. E aí, a gente vai, para variar só um pouquinho, vamos falar de maus exemplos, tá? Agora são as pessoas interagindo dentro do pull request.
Bom, primeiro comentário do mal, tá? Primeiro diz o seguinte, vem alguém ali, que sou eu mesmo, né? Meio parece um pouco egocêntrico, né? Mas foi o exemplo que deu para trazer. A pessoa veio e escreveu o seguinte: você não acha que no método divisão está faltando cobrir alguns casos de erro? A pessoa veio e fez uma pergunta solta, né? Bom, por que ele é do mal esse comentário? Por que ele não ajuda muito? Primeiro porque faltou informações sobre os casos de erro, né? A pessoa falou, ó, faltou cobrir uns casos. Mas e daí, né? Cadê a proatividade, né? Quais são esses casos de erro? Ele não compartilhou conhecimento, né? A pessoa não veio e falou, ó, olha isso, olha aquilo, lê esse artigo, aquele outro. Então também não compartilhou e não atingiu um dos objetivos do Code Review que eu falei lá no início. E o terceiro, parece que faltou um pouco de empatia, né? Parece que faltou um pouco da pessoa se preocupar o porquê que esse código de fato está sendo gerado, né? Faltou ler talvez a descrição de maneira mais completa. Então esse é um tipo de comentário que a gente pode evitar. Um segundo comentário do mal seria esse aqui. Troque os nomes das variáveis A e B para nomes melhores. Bom, esse aqui parece ser um pouco mais óbvio, mas vale a pena falar o óbvio também. Bom, por que é um comentário do mal? A pessoa até sugeriu que as variáveis têm nomes ruins. Eu até concordo também com essa pessoa. Mas ela não sugeriu nomes melhores. Então ela só relatou o problema. Né? Seria muito melhor se ela pudesse dar a opinião dela, dar uma sugestão melhor, ser mais proativa. Então ela nem conseguiu compartilhar conhecimento. Ela só jogou a crítica dela, falou, ó, tá ruim. Falou, valeu. Né? Então é um comentário também a ser evitado. Isso vai fazer muito bate-bola, muita conversa. O trabalho vai ficar meio, eu diria, encebando, sabe? Vai ficar patinando até fazer a entrega que o cliente tanto espera. E um comentário do mal 3, que eu acredito que seja o último comentário do mal, é o seguinte. Prefiro colocar o valor do resultado da divisão em uma variável e depois retorná-la. Fica bem melhor assim. Resultado recebe A dividido por B, return resultado. Bom, interessante. A pessoa sugeriu e mostrou melhor forma para o novo código. Porém, utilizou-se muito de gosto pessoal para dar a sugestão e não justificou a sugestão nem compartilhou o conhecimento. Aparentemente, a intenção da pessoa até foi boa, né? Mas ela usou do gosto pessoal, ela não embasou o porquê que ela achou que isso era importante. Fazer dessa forma seria melhor. Ela só falou, é melhor assim, faz aí, né? E por quê? Né? Da onde veio? Da onde tirou isso, né? Por que você não ensina essa pessoa de maneira que ela não cometa, entre aspas, esse mesmo erro? E é aí que a gente vai entrar para comentar o código de maneira melhor, exemplificando como a gente faz na Vagas, tá? Então, para comentar melhor, eu acredito muito que a gente precisa, primeiro de tudo, aplicar empatia, né? Por quê? Porque tem uma outra pessoa que está pedindo a sua ajuda, que está pedindo a sua contribuição, que está pedindo a sua colaboração, além de ser o trabalho de todo mundo. Então, essa, para mim, é o principal de todos. A segunda coisa, que é um pouco mais técnico, é a gente aprender a qualificar o comentário. Na Vagas, como é que a gente qualifica de maneira geral? A gente qualifica como impeditivo, que é uma infração da arquitetura, ou algum erro encontrado, ou algum requisito de negócio que não foi atendido. A gente pode classificar como sugestão, que são dicas que pode melhorar o código, né? Uma coisa ou outra, para deixar mais legível, coisa assim. Dúvida, que pode ser que a pessoa, por mais que tenha lido bem a PR e visto o código, tenha alguma dúvida, então ela pode querer uma elucidação sobre a descrição, sobre a decisão técnica ou de negócios. Um comentário, que pode ser um elogio, é sempre legal elogiar se tiver bacana, um agradecimento, um comentário qualquer, um link, alguma coisa. E aí, a partir de agora, a mágica começa a acontecer. A partir de agora, as nossas críticas ao código de alguém que nos convidou a colaborar vai começar a ficar mais interessante. Então, aqui vem um exemplo da descrição de um impeditivo. Então, veio aqui o Joacir de novo e disse: o método de divisão que implementou não está tratando o caso de divisor ter valor igual a zero. Então, seria necessário ou impedir o valor zero no denominador, ou exibir uma mensagem de erro mais amigável. Para saber mais sobre divisões por zero, toma esse link aqui. Por que é legal
essa descrição? Primeiro, justificou o motivo pela classificação do comentário. Ou seja, tem um erro ali. Segundo, sugeriu possíveis soluções para o problema. Então, a pessoa já veio proativamente dizendo qual seria a solução melhor para esse caso. E compartilhou conhecimento quando ela passou o link. Então, olha esse link, vê aqui mais sobre essa problemática que é muito comum na programação. Então, olha que bacana. Com isso, um código quebrado já não vai mais para frente, né? O código quebrado ele dá uma função, dá lugar a um código mais funcional, quer dizer, a um código funcional. Como é que ficou o código antes, né? Tem o return A dividido por B, e do lado direito, que é o código do depois, ele tem o tratamento do divisor por zero, com a mensagem mais amigável para quem for receber. Bom, agora, e descrever uma sugestão? Bom, a sugestão aqui no exemplo ficou o seguinte. Acredito que os nomes das variáveis poderiam ser mais semânticos, pois ter melhores significados ajuda o entendimento do próximo desenvolvedor. Minha sugestão é que você utilize os mesmos nomes dos termos de uma divisão. Modifique a variável A para dividendo e B para divisor. Se tiver alguma dificuldade e precisar de ajuda, pode me procurar. Bom, esse comentário fez o quê? Sugeriu uma solução para melhoria. Argumentou as vantagens de seguir a sugestão que foi dada. Compartilhou conhecimento e foi empático e ofereceu ajuda. É um dos comentários mais educados, assim. Então, olha quanta vantagem tem nesse tipo de comentário a ponto de trazer um código de um entendimento melhor. Comparando o antes e o depois, perceba que o depois, o nome das variáveis, né, o nome dos parâmetros, ele tem muito mais semântica do que os antigos A e B. Então esse código, para quem for dar manutenção no futuro, está muito mais fácil de entender. Agora, uma dúvida, né, uma dúvida um pouco mais simples, porque o Joacir veio aqui e falou: vi que teve preocupação com o divisor do método, mas não é necessário nenhuma validação para o dividendo também? Quem invoca este método é responsável por passar o valor? Bom, a pessoa que escreveu o código disse: na verdade, tinha pensado na validação do dividendo. Do jeito que está, a responsabilidade ficaria mesmo com quem invocasse o método, mas prefiro deixar o método autônomo e validar os termos. Farei a mudança. Por que esse comentário foi legal? O que ele tem de muito legal? Ele despertou uma reflexão na pessoa que recebeu a dúvida, e aí foi descoberta uma nova solução, né? uma melhor solução para o código. Bom, mas como assim a melhor solução? Vamos ver agora na sequência como era antes e como ficou depois, porque essa dúvida gerou um código mais confiável. Então, do lado esquerdo era o código anterior e do direito trouxe a validação do dividendo, e de maneira que ele ficou muito mais seguro, ficou muito mais bacaninha, tá bom? E aí, eu vou colocar mais uma sugestão que vai levar o código para um nível mais legal, que é uma coisa bem mais técnica. Então, para este código ficar show de bola, você poderia usufruir de uma das vantagens da linguagem Ruby. Você poderia realizar as validações na mesma linha da checagem com if. Se tiver dúvidas nesta sintaxe, olhe este tutorial. Desta forma, você teria menos linhas de código e não precisaria aguardar pelo disparo de erro para tratá-lo. Bastaria evitá-lo. Por que essa sugestão foi legal? Primeiro, porque compartilhou conhecimento e todo mundo aprende junto e eleva o nível de conhecimento da equipe e da empresa. Explicou as vantagens da sugestão, então veio tudo embasado. E orientou de forma objetiva e muito educada. Como consequência, esse código alcança um outro patamar de qualidade, que é justamente a redução de linhas e uma clareza maior na leitura, e no futuro facilita a manutenção dele. Bom, estamos indo para a etapa final. E sempre fica assim o lance de: será que fica difícil de obter essa cultura, né, dentro da empresa, dentro da equipe? Então vale sempre deixar umas dicas. Eu acho que tem umas dicas bem interessantes. Primeira coisa, tem que entender claramente que revisar código é parte do trabalho do desenvolvedor.
Não é só a implementação. Revisar código tem que estar dentro do escopo de atuação de todo desenvolvedor. É trabalho integral dele. Documentar o modelo de brands também é muito importante, porque senão pode ser que a abertura de PRs elas fiquem muito confusas. É legal combinar com a equipe ou com a empresa, né, quando e como o código deve ser aprovado, né? Então é bom ter limite de tempo, limite de aprovações, para que o código não fique muito tempo em PR. Lembrar que a comunicação não precisa ser feita apenas nos comentários, né? A gente pode ir até a mesa do colega, quer dizer, hoje nem tanto por conta da pandemia, mas a gente pode chamar a pessoa mais no tete a tete para discutir sobre aquele código, para evitar ruído de comunicação, se os comentários não estão sendo suficientes para isso. E a última dica aqui é manter as tarefas o menor possível. Por quê? Porque quanto menor a tarefa, provavelmente o código também fica menor e provavelmente a diferença que vai aparecer na PR, ela vai ser mais fácil de ser avaliado. Então, quanto menor a implementação, mais fácil de ser avaliado e mais rápido para frente esse código vai ser mesclado. Essas são as dicas que eu deixo aí para vocês, caso alguém não aplique já isso hoje. Mas e aí? Vem sempre aquela pergunta do gerente de projeto, coisa assim, alguém de negócio, ou o próprio desenvolvedor. Falar, mas isso não deixa o desenvolvimento mais lento? Bom, na Vagas eu tenho a seguinte observação, as seguintes conclusões. A gente dá para ver que teve menor número de erros detectados pelo time de QA, é evidente isso. O aumento de engajamento entre os desenvolvedores é maior, porque todo mundo é responsável pelo código, e aí sim foi atingido um dos objetivos do Code Review, que era elevar o senso de responsabilidade. O menor número de erros no ambiente de produção também a gente percebe que é mais legal, então a gente tem menos erros em produção, menos incidentes para resolver, e a gente sabe que um incidente atropela um monte de coisa e tem outras consequências. E também as entregas ficam mais rápidas, porque o código bom todo mundo quer manter. O código bom é fácil de manter. O código casca-grossa demora mais para fazer uma nova entrega e ninguém quer meter a mão. Então, código bom, todo mundo sonha com isso. Então, na Vagas, essa é a percepção minha em particular sobre esses resultados com a aplicação do Code Review. Bom, da minha parte é isso. Espero que todos tenham um ótimo Code Review. Aqui estão as fontes, e do lado direito eu tenho um QR Code para vagas, né? Para quem quiser ver alguma oportunidade para trabalhar com a gente. Tem um QR Code aí. Uma empresa muito bacana que trabalha com gestão horizontal. A gente não tem chefe, não existe hierarquia. Então, se vocês quiserem saber mais, entre no site lá. E Pokémon, da minha parte é isso, hein? Se você quiser trazer pergunta aí, acho que a gente tem mais 5 minutos. Tudo bom? Isso aí. Cara, sensacional. É bem aquilo que eu tinha perguntado para você no começo.